Existe um conhecimento sobre as mulheres tão perigosamente eficaz que o homem que o possuir nunca perderá outro relacionamento, nunca será pego de surpresa por outra rejeição, nunca se sentará em outro silêncio às 2 horas da manhã, se perguntando o que deu errado e por que ela parou de olhá-lo como costumava. Maquiavel escreveu sobre a única coisa que rege os encontros: a política, a guerra, a amizade, a lealdade, a traição e qualquer outra interação humana que tenha realmente importado. Ele escreveu sobre o que faz as pessoas escolherem uma pessoa em detrimento de outra. E sua resposta, sua única e devastadora resposta de 5 séculos atrás, é o que eu te entrego hoje. No final disso, você entenderá as mulheres numa profundidade que a maioria dos homens não alcança em toda a vida. Não porque você seja mais inteligente que eles, mas porque você esteve disposto a ouvir um homem morto que disse a verdade quando todos ao seu redor mentiam. A única coisa que rege tudo. Permita-me tirar o suspense e te dar de forma clara. Em seguida, passarei o resto desta conversa te demonstrando isso de forma tão exaustiva que você nunca mais duvidará. A única coisa que os homens precisam saber sobre as mulheres, a coisa que uma vez compreendida torna perder quase impossível, é esta. As mulheres não seguem o que você diz. As mulheres não seguem o que você faz. As mulheres seguem o que você acredita sobre si mesmo, não suas crenças declaradas, não suas afirmações, não a confiança que você projeta durante os bons momentos, nem a bravura que você encena quando as pessoas estão te olhando. Sua verdadeira convicção em nível celular até a medula sobre seu próprio valor como homem. Essa convicção, ou sua ausência, vaza de você em cada interação através da sua voz, sua postura, seu ritmo, suas decisões, a forma como você mantém o contato visual ou o quebra, a forma como você responde à pressão ou desmorona sob ela, a forma como você se trata quando ninguém está olhando, da qual, de alguma forma impossível, ela sempre parece ficar sabendo. Maquiavel chegou a esse princípio através de décadas observando líderes políticos. E sua formulação dele, embora vestida com a linguagem da política de Estado do Renascimento, é a descrição mais precisa da influência interpessoal já escrita. No capítulo 6 de O Príncipe, ele separa os líderes em duas categorias: aqueles que chegaram ao poder através de sua própria virtude, sua própria força interna, e aqueles que chegaram ao poder através da fortuna, através da sorte, através do apoio de outros. E ele observou algo que todo homem vivo precisa ouvir. Os líderes que ascenderam por sua própria força mantiveram o poder por décadas. Os líderes que ascenderam através de apoio externo ruíram no momento em que esse apoio foi retirado. O primeiro grupo acreditava em sua própria legitimidade, porque a havia construído com suas próprias mãos. Essa crença irradiava para fora e impunha lealdade a todos ao seu redor. A legitimidade do segundo grupo era emprestada, e a legitimidade emprestada tem uma data de validade que os outros sempre conseguem perceber. Agora traduza isso para a sua vida. O homem cuja crença em si mesmo é construída sobre seus próprios alicerces, sobre suas próprias conquistas, seu próprio crescimento, seu próprio conhecimento arduamente conquistado de quem ele é, esse homem entra em cada ambiente com uma autoridade que ele não está encenando. Ele simplesmente é. E as mulheres respondem a isso da mesma forma que os cidadãos respondem a um governante legítimo, com uma lealdade natural, não forçada, quase involuntária. O homem cuja crença em si mesmo é construída sobre o apoio externo, sobre a validação dela, sobre a aprovação social, sobre títulos de trabalho e saldos bancários e as opiniões dos outros, esse homem é o príncipe dependente da fortuna de Maquiavel. Ele parece um líder, ele age como um líder, mas sua autoridade é emprestada. E no momento em que o apoio externo vacila, no momento em que ela se afasta, no momento em que o emprego é perdido ou a aprovação social desaparece, todo o seu senso de identidade desmorona. E ela vê isso acontecer. E nunca poderá deixar de ver. Este é o conhecimento que torna os homens invencíveis. Não uma técnica, não uma estratégia. A compreensão de que sua crença em si mesmo deve ser construída sobre uma base sólida que você mesmo construiu, não sobre areia que outra pessoa forneceu.
E o resto desta conversa é sobre como construir essa base tão sólida que nada, nenhuma rejeição, nenhum fracasso, nenhuma perda, nenhuma opinião de uma mulher possa rachá-la. Por que a crença em si mesmos da maioria dos homens é falsa? Aqui está a verdade incômoda. A maioria dos homens que anda por aí com confiança carrega moeda falsa. Parece real, é gasta como real, engana a maioria das pessoas na maioria das situações, mas não tem lastro, nem reservas, nem alicerce por baixo. E no momento em que é colocada à prova, realmente à prova, ela desmorona até virar pó. Maquiavel diagnosticaria isso instantaneamente. Ele escreveu sobre as fortalezas no capítulo 20 de O Príncipe, perguntando se elas ajudam ou prejudicam um governante. Sua conclusão é nuançada, mas devastadora. Uma fortaleza ajuda o príncipe que já garantiu a lealdade de seu povo. Prejudica o príncipe que não o fez, porque a fortaleza lhe dá a ilusão de segurança, enquanto a verdadeira ameaça, a rebelião interna, cresce sem controle por trás dos muros. A maioria dos homens constrói fortalezas psicológicas. Eles constroem uma imagem, uma persona, uma versão de si mesmos projetada para parecer segura, capaz, firme. Eles a constroem com sessões de academia, boas roupas, piadas ensaiadas e conquistas superficiais. E por trás desses muros, eles se sentem seguros. Mas os muros não os estão protegendo da verdadeira ameaça. A verdadeira ameaça não é externa, é interna. É a crença não examinada, enterrada tão profundamente que talvez nem saibam que está lá, de que não são suficientes. Que sem o corpo de academia, sem o carro bom, sem um emprego impressionante, sem a aprovação dela, eles são fundamentalmente inadequados. Essa crença é o cupim nos alicerces. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, mas ela está comendo a estrutura todos os dias. E o homem que carrega essa crença, não importa quão impressionante sua fortuna pareça por fora, eventualmente será exposto, porque a vida tem um jeito de testar os alicerces. E as mulheres têm um jeito de encontrar cupins. Ela os encontra através dos testes que discutimos antes. As pequenas provocações, os afastamentos sutis, os momentos em que ela aplica a pressão certa para ver o que está abaixo da superfície. E se o que está abaixo é uma crença não examinada em sua própria insuficiência, ela sentirá, ela não verá, ela sentirá, na forma como sua energia muda quando ela não responde uma mensagem, na forma como seu humor muda quando ela menciona outro homem, na forma como toda sua noite pode ser arruinada por um único comentário que ela fez sem pensar. Essas respostas não dizem, eu tenho confiança. Elas dizem, minha confiança depende de você. E a confiança que depende dela não é confiança, é um empréstimo. E os empréstimos são cobrados no pior momento possível. A solução de Maquiavel não eram fortalezas melhores, eram alicerces melhores. Um príncipe cujo poder vem de dentro, de uma capacidade genuína, do respeito conquistado, do profundo conhecimento de que pode lidar com o que vier, não precisa de muros, porque não há nada dentro dele que precise de proteção do exterior. O mesmo é verdade para você. A solução para a confiança falsa não é uma atuação melhor, é uma genuína construção de si mesmo. Construir de dentro para fora, até que o homem que você apresenta ao mundo e o homem que você realmente é se tornem a mesma pessoa. E quando isso acontece, algo mágico ocorre. Os testes param. Não porque ela pare de te testar, mas porque os testes não revelam mais fraqueza. Eles revelam solidez. E uma vez que ela te testou vezes suficientes e encontrou solidez em cada ocasião, seu mecanismo de teste se desliga. Não é mais necessário. A avaliação está completa. O veredito foi dado. Ele é real. E uma mulher que decidiu que um homem é real, lhe dá algo que não dá a ninguém mais. Confiança total, incondicional e sem reservas. O tipo de confiança que não vacila durante as discussões, não vacila durante a distância, não vacila durante as temporadas difíceis que todo relacionamento deve suportar. Essa confiança é o prêmio, e é apenas para o homem cuja crença em si mesmo é genuína. Os três pilares da crença inabalável em si mesmo. Então, como você constrói o real?
Como você constrói uma base tão sólida que nenhum teste possa rachá-la e nenhuma tempestade possa movê-la? A obra de Maquiavel, quando sintetizada através de O Príncipe, os discursos e suas cartas pessoais, revela três pilares sobre os quais repousa toda a fonte duradoura de poder. E esses três pilares se traduzem diretamente na crença pessoal em si mesmo, que torna um homem invencível com as mulheres. Pilar 1. Competência conquistada. Maquiavel desprezava o poder herdado. Ele só respeitava o poder que era construído, conquistado, obtido através da luta e sustentado pela disciplina. E a razão é prática, não moral. O poder conquistado vem com um subproduto que o poder herdado nunca proporciona: o conhecimento de sua própria capacidade. Quando você constrói algo do nada, quando domina uma habilidade através de anos de prática, quando enfrenta um desafio que te aterroriza e sai ileso do outro lado, você deposita algo em sua conta psicológica que ninguém pode sacar. Nem ela, nem seu chefe, nem o universo. Uma lembrança inabalável de sua própria eficácia. A maioria dos homens pula esta etapa. Eles querem a confiança sem a competência. Eles querem se sentir como um homem que pode lidar com qualquer coisa, sem ter realmente lidado com nada. E a lacuna entre sentir-se capaz e ser capaz é a lacuna onde a crença em si mesmo desmorona sob pressão. Construa habilidades reais, não para o currículo, mas para os alicerces. Aprenda a consertar coisas. Aprenda a construir coisas. Aprenda a navegar situações que a maioria dos homens delegaria ou evitaria. Cada problema que você resolve com suas próprias mãos adiciona um tijolo ao muro da genuína crença em si mesmo. E, eventualmente, esse muro é tão alto e tão grosso que a opinião que ela tiver de você, positiva ou negativa, mal se registra como relevante. Não porque você não se importe com ela, mas porque seu senso de identidade não depende mais da avaliação dela. Pilar 2. Resiliência testada. Maquiavel era fascinado pela adversidade, não porque romantizasse o sofrimento, mas porque observou que a adversidade era a única forja confiável para um caráter duradouro. Os líderes que nunca haviam sido postos à prova sempre eram os primeiros a quebrar. Os líderes que haviam passado pelo inferno e sobrevivido governavam com uma autoridade tranquila que nenhuma quantidade de preparação em tempos de paz poderia replicar. Sua resiliência precisa ser testada, um teste real. Não o tipo de desafio confortável onde o fracasso não tem consequências, mas o tipo onde você realmente poderia perder algo, onde o resultado é incerto e o que está em jogo é real. Isso poderia significar iniciar um negócio que poderia falhar, ter uma conversa que você tem evitado por meses, estabelecer um limite com alguém que poderia se afastar por isso. Perseguir um objetivo tão ambicioso que a maioria das pessoas chamaria de irrealista. Cada vez que você enfrenta um teste real e sobrevive, seu sistema imunológico psicológico se fortalece. Você desenvolve o que Maquiavel chamaria de resistência à fortuna, a capacidade de absorver a má sorte, o mau momento e os maus resultados sem perder seu senso de direção. E um homem com resistência à fortuna é um homem que não pode ser desestabilizado pelo comportamento de uma mulher. Não porque esteja entorpecido, mas porque passou por coisas piores. A indiferença dela não se registra como uma crise para um homem que sobreviveu a crises reais. O silêncio dela não desencadeia pânico em um homem que se sentou com verdadeira incerteza e se encontrou ainda de pé do outro lado. Essa perspectiva, conquistada através da resiliência testada, é o superpoder silencioso que separa o homem que ela pode abalar do homem que ela não pode. E o homem que ela não consegue abalar é o homem que ela não consegue largar. Pilar 3, base filosófica. Este é o pilar que a maioria dos homens negligencia completamente, e é o que Maquiavel considerava mais importante. Maquiavel era, antes de tudo, um pensador, um leitor, um homem que passava suas tardes em conversação com as grandes mentes da antiguidade, como descreve em sua famosa carta a Francesco Vettori. Ele vestia suas togas formais, entrava em seu estúdio e se relacionava com Plutarco, Tito Livio, Tácito, as mentes que moldaram as civilizações.
E desse compromisso, ele desenvolveu algo que nenhuma quantidade de tempo na academia ou sucesso profissional pode proporcionar: um arcabouço para entender o mundo. A maioria dos homens não tem um. Eles reagem aos eventos em vez de interpretá-los, experimentam emoções sem entendê-las, encontram contratempos sem contextualizá-los, vivem dentro de uma história que nunca escreveram conscientemente, governados por suposições que nunca examinaram, impulsionados por valores que herdaram em vez de escolher. Um homem com uma base filosófica, um homem que pensou profundamente no que ele acredita, no que ele valoriza, que tipo de vida ele está construindo e por que, esse homem ocupa sua existência de maneira diferente. Suas opiniões estão ancoradas. Suas decisões se baseiam em princípios. Suas respostas à adversidade são filtradas através de um arcabouço que proporciona significado mesmo quando as circunstâncias não proporcionam nenhum. E as mulheres sentem essa base da mesma forma que você sente a diferença entre estar de pé sobre concreto e estar de pé sobre uma cama d'água. Um é estável, o outro muda a cada movimento. E um homem cuja visão de mundo inteira muda em função do último que ouviu, da última emoção que sentiu, da última discussão que teve, é um homem de pé sobre uma cama d'água. Ela pode sentir a instabilidade. E a instabilidade, por mais bem disfarçada que esteja, é a morte da atração. Leia, pense, desenvolva opiniões através de um exame rigoroso em vez de uma absorção casual. Construa uma filosofia de vida que você possa articular sob pressão. Saiba o que você defende. Saiba por que você defende. E defenda-o consistentemente, mesmo quando estiver sozinho. Essa consistência de pensamento é o terceiro pilar. E um homem que se apoia nos três, competência conquistada, resiliência testada e base filosófica, é um homem cuja crença em si mesmo não é falsa. É ouro. E o ouro mantém seu valor em todos os mercados, em todos os climas, em todas as economias, incluindo a economia da atração. Como a crença genuína em si mesmo muda o comportamento dela. Agora, deixe-me mostrar o que acontece do lado dela quando você construiu o real. Porque os efeitos são tão dramáticos, tão visíveis, tão imediatos, que você vai se perguntar como pôde viver sem eles. Efeito 1. Os testes param de escalar. Ela continuará a testar. Isso é programado e não se desliga completamente. Mas a natureza dos testes muda. Quando sua crença em si mesma é genuína, os testes dela param de ser sondagens em busca de fraqueza e começam a ser confirmações de força. Ela pressiona não para encontrar seu ponto de ruptura, mas para ter certeza de que você não tem um. E cada vez que você se mantém firme, cada vez que o empurrão encontra terra firme, o sistema nervoso dela relaxa um pouco mais. Os testes se tornam mais suaves, menos frequentes, mais brincalhões. Porque ela não está mais avaliando se você é real, ela está celebrando que você é. Maquiavel observou esse padrão exato na lealdade política. Uma vez que uma população decidia que seu príncipe era legítimo, os desafios à sua autoridade não aumentavam, diminuíam. Não porque ele os reprimisse, mas porque a necessidade deles evaporava. As pessoas haviam encontrado o que procuravam. O teste estava completo. Efeito 2. Ela investe sem que peçam. Uma mulher que decidiu que você é real não espera que você tome a iniciativa. Ela investe tempo, energia, atenção, afeto. Não porque você exigiu, não porque você se retirou até que ela te perseguisse, mas porque sua genuína crença em si mesmo criou um ambiente onde o investimento se sente seguro. Ela sabe que seu investimento não será desperdiçado em um homem que poderia colapsar. Sabe que sua vulnerabilidade não será explorada por um homem que é muito inseguro para sustentá-la. Assim, ela dá livremente, naturalmente, sem o cálculo e a retenção que caracterizam suas interações com homens, em que não confia plenamente. Maquiavel reconheceria isso como a diferença entre um príncipe que cobra impostos de seu povo e um príncipe cujo povo contribui voluntariamente. Um extrai pela força, o outro recebe através da legitimidade conquistada. O resultado pode parecer similar na superfície.
A sustentabilidade é um mundo à parte. Efeito 3. Ela se torna a melhor versão de si mesma perto de você. Este é o efeito mais poderoso e o menos compreendido. Quando sua crença em si mesmo é genuína, quando você se sente genuinamente em casa dentro de si mesmo, você cria um espaço psicológico onde ela pode se sentir genuinamente em casa dentro de si mesma. Sua tranquilidade é contagiante. Sua segurança se torna sua permissão para ser insegura, para ser bagunçada, para ser real, sem medo de que sua realidade te desestabilize. E uma mulher que sente permissão para ser plenamente ela mesma perto de um homem é uma mulher que se une a esse homem numa profundidade que nenhuma atração superficial pode alcançar. Maquiavel escreveu sobre isso no contexto da governança. O príncipe que está seguro de sua autoridade cria cidadãos que estão seguros em suas vidas. A segurança cai em cascata. A insegurança também cai em cascata. O príncipe nervoso cria uma população nervosa. O príncipe tranquilo cria uma população tranquila. Sua tranquilidade cria a tranquilidade dela. Sua segurança cria a abertura dela. Sua crença genuína em si mesmo cria as condições para a conexão mais profunda, mais autêntica e mais inabalável que duas pessoas podem ter. Não através da estratégia, mas através de ser real. As 4 situações em que os homens geralmente perdem e como esse conhecimento as previne. Permita-me ser prático, porque o conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E Maquiavel não tinha paciência para o entretenimento. Ele exigia utilidade. Aqui estão as 4 situações em que os homens geralmente perdem com as mulheres. E aqui está como o conhecimento que discutimos transforma cada uma de uma perda em um fortalecimento. Situação 1. Ela se afasta. O homem típico entra em pânico, persegue, inunda o telefone dela com atenção, tenta encurtar a distância pela força do esforço. E cada gota desse esforço comunica o oposto do que ele pretende. Diz: sua ausência é uma emergência para mim. Diz: minha estabilidade emocional requer sua presença. Diz: sem você, não sei quem sou. O homem com uma genuína crença em si mesmo responde de forma diferente. Ele nota a distância. Pode senti-la. Pode não gostar dela. Mas sua resposta vem de um centro tranquilo, em vez de uma periferia em pânico. Ele continua com sua vida, sua missão, sua arquitetura diária de disciplina e crescimento. Ele continua sendo caloroso quando ela está presente e completo quando ela não está. E sua completude, sua recusa em ser desestabilizado pela retirada dela, se torna a mesma coisa que a atrai de volta, porque ela se afastou para ver o que aconteceria. E o que aconteceu foi nada. O mundo dele não desabou, seu valor não diminuiu, sua vida não parou. E a compreensão de que a vida dele funciona perfeitamente sem a participação dela é o argumento mais convincente para que ela participe mais, não menos. Situação 2. Ela o testa durante um conflito. O homem típico ou se rende para evitar mais conflitos ou escala para proteger seu ego. Ambas as respostas vêm do mesmo lugar: a insegurança. O que se rende tem medo de perdê-la. O que escala tem medo de ser desrespeitado. Ambos estão reagindo ao comportamento dela, em vez de responder de seu próprio centro. O homem com uma genuína crença em si mesmo mantém sua posição com calma. Não precisa vencer a discussão. Não precisa apaziguá-la. Ele diz sua verdade sem agressão e ouve a dela sem se render. Sua energia diz: eu te ouço. Respeito sua perspectiva e ainda sei onde estou. Essa energia transforma o conflito de uma ameaça em uma experiência de união. Porque ela acabou de ver um homem discordar dela sem desmoronar, sem atacar, sem transformar a discordância em um referendo sobre o relacionamento. Ele se manteve firme, e sua firmeza comunicou segurança de forma mais eficaz do que 1000 garantias poderiam fazer. Situação 3. Outro homem entra em cena. O homem típico fica com ciúmes, inseguro, passivo-agressivo. Checa o telefone dela, faz perguntas capciosas, sutilmente tenta menosprezar o outro homem. E cada um desses comportamentos comunica uma mensagem devastadora. Acho que esse outro homem pode ser melhor do que eu, e tenho medo que você também ache.
O homem com uma genuína crença em si mesmo não se abala. Não porque seja ingênuo, não porque não se importe, mas porque sua autoavaliação não depende da ausência de concorrência. Ele conhece seu valor, sabe o que ele traz, e sabe que uma mulher que iria embora por outra pessoa não era verdadeiramente dele para começar. Essa aceitação, a genuína disposição de perder em vez de competir de um lugar de medo, é tão rara e tão magnética que geralmente elimina a concorrência por completo. Porque o homem que não compete é o homem que parece não ter motivos para fazê-lo. Situação 4. O relacionamento se torna entediante. É aqui que a maioria dos relacionamentos de longo prazo morre. A faísca se apaga, a rotina se instala, a novidade desaparece, e o homem típico ou ignora esperando que se resolva sozinho ou tenta fabricar emoção através de grandes gestos que parecem forçados e artificiais. O homem com uma genuína crença em si mesmo nunca para de crescer. Sua vida tem uma trajetória independente do relacionamento. Ele está lendo coisas novas, pensando pensamentos novos, perseguindo novos desafios, tornando-se um homem ligeiramente diferente este mês do que era no mês passado. E essa evolução contínua significa que a mulher ao lado dele está sempre descobrindo algo novo. Não porque ele esteja encenando a novidade, mas porque ele está evoluindo genuinamente. Maquiavel escreveu que o príncipe que se adapta aos tempos mutáveis nunca cai do poder. O mesmo princípio rege a atração a longo prazo. Um homem que cresce nunca se torna previsível. E um homem que nunca fica entediante nunca perde. O conhecimento que torna perder impossível. Permita-me unir tudo isso com a precisão que Maquiavel exigiria. O conhecimento que torna perder impossível não é uma técnica que você implementa. É uma transformação que você experimenta. É a mudança de construir seu senso de identidade sobre a validação externa para construí-lo sobre uma arquitetura interna. De pegar confiança emprestada a possuí-la. De aparentar força a ser forte. De precisar dela para te completar a estar completo e escolhê-la para enriquecer o que já está inteiro. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Maquiavel seria o primeiro a te dizer isso. Ele observou homens construírem principados por décadas, tijolo por tijolo, batalha por batalha. Não havia atalhos em seu mundo, e também não há no seu. Mas a mudança acontece sim, de forma visível, mensurável, inequívoca. E uma vez que ela atinge um limiar crítico, o efeito em suas interações com as mulheres é tão dramático que parece que você entrou em um universo diferente. A mulher que costumava se afastar começa a se aproximar. A mulher que costumava te testar começa a confiar em você. A mulher que costumava ter um pé fora da porta planta ambos os pés firmemente dentro. Não porque você aprendeu um truque, mas porque você se tornou o homem que os truques tentam imitar. E aqui está a peça final. A peça que Maquiavel incorporou em cada página que escreveu, mas que nunca declarou diretamente porque esperava que seus leitores fossem inteligentes o suficiente para encontrá-la por si mesmos. Uma vez que você constrói uma verdadeira confiança em si mesmo, você não apenas para de perder com as mulheres. Você para de perder em todos os lugares. Em sua carreira, em suas amizades, em suas negociações, em seus projetos criativos, em sua saúde, em cada área onde a interação humana determina os resultados. Porque o princípio é universal. As pessoas seguem aqueles que acreditam em si mesmos. Não com arrogância, não cegamente, com a certeza silenciosa, conquistada e testada em batalha de um homem que cimentou sua própria base e sabe exatamente quão profunda ela é. Esse homem não persegue resultados. Os resultados o perseguem. Esse homem não busca lealdade. A lealdade o busca. Esse homem não tenta vencer. Ele simplesmente não perde. Porque perder requer um colapso da confiança em si mesmo. E sua confiança não está construída sobre nada que possa colapsar. Está construída sobre ele mesmo. Maquiavel escreveu O Príncipe em uma pequena fazenda nos arredores de Florença. Ele não tinha nada, nem poder, nem posição, nem dinheiro, nem influência. O mundo tinha tirado tudo dele e não tinha devolvido nada. E, no entanto, daquele lugar de perda total, ele produziu uma obra tão poderosa
que moldou a forma como os líderes pensam por mais de 500 anos. Não porque suas circunstâncias o apoiassem, mas porque sua confiança em si mesmo sobreviveu às suas circunstâncias. Ele sabia quem era, sabia o que entendia, e nenhuma quantidade de destruição externa podia tocar essa certeza interna. Esse é o exemplo, não o conteúdo de seus escritos. O fato de ele ter escrito, afinal, do exílio, da pobreza, das cinzas de uma carreira que a maioria dos homens teria lamentado para sempre. Ele não lamentou, ele construiu. E o que ele construiu sobreviveu a cada príncipe, a cada reino e a cada sistema político que ele jamais estudou. Você tem a mesma capacidade, não para escrever um tratado político, mas para construir uma vida tão fundamentada em uma genuína confiança em si mesmo que nenhuma rejeição, nenhum fracasso, nenhuma retirada de uma mulher, nenhum revés profissional, nenhum evento externo de qualquer tipo possa alcançar os alicerces de quem você é. Construa esses alicerces, encha-os com competência conquistada, reforce-os com resiliência testada, ancore-os com bases filosóficas e então entre em cada ambiente, em cada relacionamento, em cada interação com a certeza inabalável de um homem que sabe exatamente quem é e não precisa que uma única pessoa naquele ambiente o confirme. Esse homem nunca pode perder, não porque controla os resultados, mas porque os resultados não o controlam. Sua confiança em si mesmo é autogerada, autossustentada e autorreforçada através da disciplina diária e do crescimento contínuo. Não aumenta quando ela o aprova, nem cai quando ela se afasta. Ela permanece constante, sólida, inabalável. E uma mulher que está ao lado de um homem assim não precisa ser convencida, não precisa ser persuadida, não precisa de grandes gestos, nem palavras perfeitas, nem uma sincronização estratégica. Não precisa de nada, porque sua mera presença diz a ela tudo o que ela tem esperado ouvir durante toda a sua vida. Ele é real, ele é sólido, ele não vai a lugar nenhum e ela também não. Se isso chegou a algum lugar onde precisava chegar, inscreva-se. Compartilhe isso com um homem que tem carregado uma confiança falsa e se pergunta por que continua sendo rejeitado. Este pode ser o dia em que ele começa a construir a verdadeira. Maquiavel descobriu isso no exílio sem nada mais do que uma pena e sua própria mente inabalável. Você tem mais recursos do que ele jamais teve. Use-os. Comece a construir hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Porque o homem em que você está se tornando já está atrasado. Até a próxima. Se esta história mudou a forma como você percebe a força dentro de você, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e a sabedoria que tentaram sepultar. Cultive seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.